Olá, investidor e investidora de sucesso, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Seja um Holder. Me chamo Thiago e no vídeo de hoje vou dar continuidade à nossa série Holder Analisa, que é uma série onde a gente vem aqui e analisa, mostra alguns pontos de análise de alguns ativos, seja uma ação, fundo imobiliário e até mesmo o investimento lá no exterior. Aqui no canal do Seja um Holder a gente tem o objetivo de te ensinar a investir de uma forma mais tranquila e segura para que você possa aí antecipar a sua aposentadoria, ter uma aposentadoria mais tranquila, uma aposentadoria mais rica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre PetroRio, então vou trazer alguns dados aqui da empresa e também vou falar depois aí mais para o final do vídeo o que eu acho aí da empresa, tá bom? O vídeo de hoje, então, é justamente um vídeo, uma ação em que um próprio inscrito nosso pediu, né? Então vocês vão ver aqui na tela, né? PetroRio foi uma solicitação lá no nosso vídeo onde a gente analisa a Vivara. Então, se você também tem aí algum ativo, enfim, que você queira que a gente dê uma analisada, pode nos pedir aqui, pode comentar no vídeo e também analisar e olhar a nossa lista aí do Holder Analisa, que já tem bastante ativos, tá? Então, em relação a PetroRio, vamos ver aqui como é que foi a cotação ao longo dos últimos tempos. Então, se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, teve um crescimento absurdo de quase 2.000%. Então, saindo aí em 2018 de R$ 2,46 a cotação e indo aí para R$ 50, em torno de R$ 50 agora a cotação, né? Então, um crescimento absurdo. Vamos ver aí se vale a pena continuar investindo ou não, enfim, em PetroRio, né? Então, primeira coisa que a gente faz, a gente sempre vem aqui no site de RI, né, da empresa, para dar uma olhada sobre as informações da empresa. Aqui a gente vai ter o site institucional, né, um site muito, muito legal, aqui trazendo até questões iniciais, ó, pessoas, resultados e inconformismo e ousadia, é o que eles trazem ali em relação às siglas, né? Então, muito legal, um site bem interativo, com informações aí da empresa, falando aí sobre as operações, enfim, né? Então, é importante a gente dar uma olhada para entender aqui como a empresa trabalha, né? Então, quando a gente vê pelo nome PetroRio, então já diz muito, né, em relação à questão de petróleo, mas é importante a gente olhar o site de RI para entender, né? Então, se a gente for aqui no institucional, tem alguns números, né? O nosso propósito é extrair o melhor da nossa energia para transformar o Brasil em um lugar mais eficiente. Então, produção média de barris de petróleo, né? Então, 91 mil, 8,2 milhões de barris produzidos no segundo trimestre de 2023, 7,1 milhões de barris vendidos no segundo trimestre de 2023. Então, alguns números aí que a gente vai ver mais para frente. Eficiência é o nosso campo, né? Nascemos em 2015 com 10 pessoas e hoje somos mais de 1.000. Aqui a meritocracia é de verdade. Até a gente vai ver aqui, né, qual é que é o ano de fundação, ela passou aí por uma mudança, né, ao longo do tempo. E aqui, ó, a maior empresa independente de produção de óleo e gás do Brasil, né? Então, aqui a gente já vê o foco, né, em questão de óleo e gás, a maior empresa independente de produção do Brasil. Então, a gente tem aí uma grande empresa como a Petrobras, mas que tem um vínculo com o governo, e aqui é uma empresa totalmente privada, né? Então, por isso, e a maior empresa independente de produção de óleo do Brasil, né? Então, também tem outras empresas aí que são estrangeiras, que trabalham muito nessa parte de produção e extração de petróleo, mas então aqui é a maior empresa independente do Brasil. Então, aí aqui vai trazer questão de compromissos, enfim, o que é importante para nós: redução de custo, crescimento, saúde, segurança e meio ambiente. Então, a gente tem uma ideia aí em relação à empresa, né? Então, a gente já entende qual é que é a questão operacional dela. Então, nessa parte de óleo, gás, petróleo, né? Então, a gente já conseguiu ter uma prévia aí em relação ao operacional. Claro que dá para ir mais a fundo aí e olhar melhor a empresa também, tá? Depois a gente volta aqui para olhar a questão dos resultados. Olhando aqui em mais informações sobre a empresa, né? Então, CEO Roberto Bernardes Monteiro, a gente pode pesquisar, isso aqui é interessante, às vezes ver como é que é o histórico do CEO, enfim, né? Segmento de listagem, novo mercado, então já uma empresa que está no mais alto nível de governança, né? Então isso é interessante.
100% de tag along e free float, né, 84,17% das ações que estão no mercado. Principais acionistas, Avent 6%, BlackRock 5%, então BlackRock é uma grande gestora aí internacional, né, então trazendo uma chancela, digamos assim, né, então com certeza isso, uma grande gestora estando relacionada entre os principais acionistas, acaba chamando atenção. E também tem ações de tesouraria, em torno aí de quase 5% de ações em tesouraria, né? Quem já investe, já entende um pouco mais, entende que também, né, essas questões de ações em tesouraria é uma forma de remunerar o acionista, né? Então, no momento que a empresa ela vai recomprando aí ações no mercado, deixando em tesouraria, isso traz valor aí pro acionista também. Então, às vezes isso é a questão uma manobra ali de valorizar o acionista sem ser necessariamente ali com os dividendos. Então, uma empresa ela foi fundada em 2008, né? Então, depois ela acabou mudando seu nome e mudando a sua estratégia, né? Então, mas já é uma empresa que vem desde 2008 e listada aí na CVM em 2010, tá? Então, algumas informações aqui da empresa para a gente ir buscando aí cada vez mais informações, tá? Então, o primeiro passo, a gente olhar, buscar informações, claro que aqui pode ser muito mais aprofundado, né? Mas a gente já está dando aí um olhar geral, um resumo em relação à empresa. Depois a gente vai para os números da empresa, então entender como é que são esses números. Então, valor atual da cotação, como eu comentei, em torno de R$50, não tem histórico de dividendo nos últimos 12 meses, cotação a gente já deu uma olhada, né? E vamos para os números. Então, PL de 11,91, que é a relação do preço sobre o lucro de uma ação, né? Então, a média em torno de 11,01, está um pouquinho acima da média, ela já oscilou bastante aí, né, entre valores mínimos e máximos, e a média em torno de 11,01. Então, está um pouquinho acima aí da média de preço sobre lucro. Aqui, quando a gente analisa preço sobre lucro, às vezes a gente pode ver quando uma ação, por exemplo, está com PL muito baixo em relação ao seu histórico, isso pode ser um indicativo de que a empresa esteja barata, né? Então, claro, tem muitos outros fatores que tem que olhar, tem que ver se ela não está aí caindo o seu rendimento, enfim, mas isso pode ser aí um indicador de valuation, a gente analisa. Assim também como o preço sobre o valor patrimonial, ver como é que é o preço da ação em relação ao seu valor patrimonial. Então, isso também pode nos mostrar aí um cenário de valuation. Média de 2,25, ela está em 4,12, né? Então, vem subindo esse preço em relação ao seu valor patrimonial, né? E muito em relação à expectativa do mercado em relação a essa empresa. Depois, questões mais importantes que a gente olha, endividamento. Então, a dívida líquida sobre patrimônio líquido de 0,85, então abaixo de 1, isso é legal, né? Então, tem menos dívida do que o seu patrimônio líquido. Se estiver acima de 1, isso é um pouco mais preocupante. E aqui, quando a gente olha a dívida líquida e EBITDA e EBIT, a gente tem um filtro aqui de até 3, até um nível de segurança de 3, né? Ou seja, de acordo com o seu lucro operacional, ela demoraria 3 anos para pagar essa dívida, é mais ou menos isso que a gente considera, seria um limite. Aqui a gente vê que está acima de 1, ambos os números, então ela tem mais dívida do que o seu resultado ali operacional, mas fica abaixo desse nosso filtro. Então a gente tem que entender o que acontece, né? A gente vê, para quem for olhar depois mais a fundo a empresa, a gente vê que dentro desse crescimento dela, ela vai adquirindo outras empresas concorrentes, ela vai cada vez aumentando aí o seu processo produtivo, né? Então, para isso, ela tem que acabar captando dívida do mercado para ter recurso e conseguir investir nela mesma, né? Então, ela usa essa questão da dívida para conseguir crescer. Então, quando a gente tem um endividamento focado no crescimento e esse crescimento ele está sendo sustentável, ele está dando retorno, isso pode nos deixar um pouco mais tranquilo. Então, a gente sempre tem que olhar o que a empresa está fazendo em relação a essa dívida. Ela está tomando dívida, mas para quê? Né? É para crescimento? É para pagar, sei lá, prejuízos, custos operacionais muito altos? Enfim, a gente tem que entender isso, porque nem sempre tomar dívida é algo ruim se a empresa ela vem crescendo. Liquidez corrente de 0,9. Aqui um dos nossos filtros é ter liquidez corrente acima de 1, ou seja, né, quando a gente vai olhar aqui, ó, é ativo circulante por passivo circulante. Então, são ativos e passivos de curto prazo. Então, aqui quer dizer que ela tem mais passivo do que ativos.
né? A gente sempre espera um número maior que 1, mostrando que a empresa ela tem mais ativos do que passivos. Então, aqui pode ser sim um sinal de alerta, né, quando isso está abaixo de 1, e a gente tem que entender e analisar bem. Isso aí eu vou mostrar depois ali, já separei, para a gente dar uma olhada no balanço e ver isso aí, ver o porquê isso está abaixo de 1. Margens dela muito altas, né? Margens bem interessantes, então margem bruta de 65,22% e a margem líquida de 46%. Então, empresas que têm margens altas é o que a gente sempre comenta aqui, né? Então, tem um poder competitivo muito maior, né? Então, se tem algum problema no mercado, se tem alguma queda, se tem, enfim, qualquer problema que ela tiver, ela consegue ter uma vida, uma saúde financeira muito melhor, uma recuperação muito maior, porque ela tem margens altas, ela consegue ter uma flexibilidade maior no mercado devido aí às suas margens, tá? Então, ROIC também, né, de 20,68%, que é aí a rentabilidade que o dinheiro da empresa ele é capaz de gerar o capital investido, né? Então, de acordo com o capital investido, o quanto que isso se rentabiliza realmente. Então, e considerando tanto patrimônio líquido como endividamento. Então, o ROIC ele é bem interessante. Então, 20,68% é um valor bem expressivo. E aí, indicadores de crescimento, né? Então, o crescimento aí de receita nos últimos 5 anos de 64,15% e lucro 135%. Então, vem crescendo tanto receita quanto lucro, acaba sendo bem interessante mesmo, né? Então, quando a gente olha isso, são indicadores bem interessantes, né? Até vou voltar aqui um pouquinho, questão de margens muito altas, né? Vem crescendo, questão de receita e lucro e tem uma boa rentabilidade. Então, aqui quando a gente vai olhar pelos indicadores, uma empresa bem tranquila, bem interessante de se investir quando a gente olha aí esses indicadores, tá? Então, quando a gente vai pelo histórico aqui também um histórico aqui de lucro, né? Então, claro, no início ela foi oscilando um pouco aqui, apresentou alguns prejuízos e vem subindo o seu lucro nos últimos anos, né? Então, vem aumentando o lucro, a gente viu ali, né? O crescimento do lucro nos últimos 5 anos, ele está bem expressivo e isso vai de encontro aí à cotação da empresa, né? Que subiu muito. Então, o mercado acaba tendo essa expectativa bem grande aí em relação à empresa, né? A cotação cresceu muito nos últimos anos, um crescimento absurdo ali, né? Em 5 anos. Então, o mercado vê com bons olhos a empresa, tá? Então, vindo agora aqui para a central de resultados, é importante a gente sempre olhar, né? Então, aqui a gente consegue ver os dados da empresa, os dados financeiros, como é que está o resultado dela. Já baixei aqui o resultado do segundo trimestre para a gente dar uma olhada. Então, aqui a gente vai ter, aqui é o demonstrativo financeiro, esse a gente vai olhar daqui um pouquinho. Então, aqui os resultados do segundo trimestre, mostrando aqui como é que foi a cotação, né, da PetroRio em relação ao Ibovespa em cinza, PetroRio em azul, então bem superior, aí, dando um retorno maior aí para o acionista do que o Ibovespa, então acionistas aí tendo um bom retorno. Quando a gente vê os destaques aí do segundo trimestre, né, de 2023. Produção média recorde de 91 mil barris de óleo por dia, então aumentou. Lifting cost recorde de 7,4 dólares por barril, né? Então isso é o que? É o custo, né, de operação ali por barril, 7,4 dólar por barril. Então teve uma redução, a gente vai ver isso mais para frente. Receita líquida de 532 dólares, então aumento de 41% em relação ao segundo trimestre de 2022, lucro líquido de 185 milhões, aumento de 32%, e EBITDA ajustado de 333 milhões, aumento de 24%. Então, produziu mais, reduziu o custo, teve uma receita maior e também teve um lucro maior. Então, números bem interessantes, né? Quando a gente vê aqui o histórico do lifting cost, que é esse custo, né, de operação, a gente pode ver que ele vem caindo ao longo do tempo, né? Então isso mostra a maturidade da empresa em relação à operação. Ela vem entendendo mais, ela vem se aprimorando mais. Aqui é um dos pontos da PetroRio, que ela tem uma eficiência muito grande, então ela vai adquirindo campos aí de extração, campos de petróleo, de óleo, e com isso ela vai melhorando a eficiência.
Então a gente vê que ela tem um foco muito em eficiência dessa questão operacional, e isso a gente olha no custo aqui que vem reduzindo. Produção, então, aumentando também ao longo do tempo, tá? Olhei também, para a gente ter uma ideia aqui de mercado, agora está em 7,4, né, esse lifting cost, 7,4 dólares por barril, é muito parecido com o da Petrobras, tá? Olhando em relação a uma, digamos, a alguma concorrente. Tá? Então, isso mostra que antes ela tinha custos mais altos, ela foi aprendendo, né? Então, e reduzindo esse custo, mas está muito próximo aí a custos de mercado, tá? Claro que daí a Petrobras tem operações maiores, tem águas mais profundas, pré-sal, né? Aqui a PetroRio é mais águas mais rasas, e quando a gente compara no mesmo parâmetro de águas mais rasas, ela tem um custo menor que da Petrobras, né? Então, na média, a Petrobras ela tá muito parecida, mas olhando só a parte operacional de águas mais rasas, ela tem uma eficiência melhor, tá? Mas, claro, lá na Petrobras vai ser a média, isso que conta. Então, olhando assim, em relação aos seus concorrentes no valor médio, ela está muito próxima, então ela está dentro do mercado, mas olhando especificamente na operação de águas mais rasas, ela tem uma eficiência melhor, que é justamente isso, ela vai adquirindo novos campos aí de empresas, de outros concorrentes, e vem melhorando a operação, né, para gerar aí um retorno melhor para a empresa, tá? Então, aqui, para quem quiser olhar mais, tá? Pode ir lá no site de RI, vai ter bastante informação aí em relação ao resultado, tá? Não vou me atentar aqui, porque aqui a ideia é a gente fazer um vídeo mais dinâmico, olhar alguns pontos, para que depois quem tiver interesse pode se aprofundar e olhar mais. Quando a gente vai aqui para o resultado financeiro, né, que a gente estava olhando ali a questão da liquidez corrente, né, a relação de ativos e passivos, a gente pode ver aqui, ó, ativo circulante, né, em torno aí de 3.664.000, né, e quando a gente vai olhar aqui o passivo da empresa, né, maior então, né, e boa parte, mais da metade desse passivo, ele é a partir de empréstimos e financiamentos. Então a gente vê que a maior parte do passivo é em relação a dívidas aí, né, empréstimos e financiamentos. E aí muito como eu comentei antes, né? Então ela tem que tomar esse dinheiro do mercado para fazer novas aquisições, ampliar aí seu processo produtivo, né? E a partir disso conseguir ter retornos. Então, está muito próximo de um, né? Abaixo de um ali, mas é isso que tem que analisar, né? Então, a maior parte aí é dívida, e essa dívida aí acaba sendo uma questão para que ela possa expandir realmente, tá? Então, aqui a gente já conseguiu ver aí alguns dados aí sobre PetroRio, e eu vou trazer a minha opinião aí para vocês então, tá? Então, o que a gente pode analisar aqui, pessoal? Números, indicadores, quando a gente faz aqui análise fundamentalista, muito interessantes, né? Então, desde não ter um endividamento tão alto, tem margens muito boas, vem crescendo, isso é legal, né? Então, são questões muito interessantes. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Está relacionado a uma commodity, né? O petróleo, que tem muitas influências em relação ao seu preço no exterior. Então, isso vai afetar diretamente na empresa, e a gente tem que ter esse cuidado em relação a ciclos de mercado, a ciclos econômicos. Então, quem for investir tem que entender que isso é um risco que a empresa tem, né? É algo que ela não consegue controlar, esse preço, né? Esse preço ele é a nível global aí, então isso acaba sendo um ponto de atenção, tá? Eu especificamente não tenho ela em carteira, não, e é mais por uma questão pessoal, né? Eu trabalho também com energias renováveis, então eu vejo um foco muito mais aí na parte de energias renováveis. Então, por questões pessoais, prefiro não investir nesse tipo de segmento, mas é uma análise que cada um tem que fazer, né? Então, é uma empresa também privada, né? Então, às vezes, por exemplo, para quem não quer investir em Petrobras, quer se expor ao setor, mas não quer investir em Petrobras por causa da questão de ter muita interferência do governo, enfim, pode ser uma opção, né? Então, isso é uma possibilidade para quem quer estar exposto a esse setor. Um outro sinal, assim, que eu vejo, muitas empresas
desse segmento, né, elas já estão sendo voltadas mais para uma visão de empresa de energia e não de petróleo, né? Então, focando em energia, focando em algumas outras ações de energias renováveis. Então, a gente vê outras empresas desse segmento investindo em biocombustíveis, em energia solar, energia eólica, se colocando no mercado mais como uma empresa de energia. Então, acho que para quem investe ou para quem quer investir, é interessante ver como é que a PetroRio também ela está indo de acordo com essa visão, já que a questão dos combustíveis fósseis é uma coisa que ela não vai sumir do mundo, né? Mas tem um objetivo mundial de reduzir a sua utilização. Então, como é que a empresa, no longo prazo, ela vai se ajustar? Então, para quem quer investir e para quem já investe, eu acho que é muito importante ver esse caminho da empresa no longo do tempo, como é que ela está traçando isso. Tá bom, pessoal? Então, de uma forma geral aqui, trouxe alguns dados. É importante aqui que vocês façam as suas próprias análises. O que a gente sempre comenta aqui não é nenhum tipo de recomendação. A gente traz alguns pontos para ajudar na análise, mostrar como é que a gente analisa. Claro que de uma forma muito resumida, muito rápida. Se a gente for analisar uma empresa, a gente tem que ir de modo muito mais aprofundado, ver como é que ela é, ver como é que é o mercado, ver como é que ela está em relação aos seus pares ali, que nem eu comentei, né? Como é que está o custo de produção dela em relação às suas concorrentes, né? São coisas que a gente tem que analisar bastante, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se não é inscrito, se inscrever também, ativar aí o sininho para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos, né? Tanto de a gente mostrando como investir, tanto da nossa opinião sobre algumas análises aqui. Compartilhe com aquele amigo que você fala sobre investimento ou tem que começar a investir. Também nos sigam em todas as redes, aí, @sejamholder, e até o próximo Holder Analisa.